E a paz do Senhor seja sobre nós nessa noite, amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite e vamos ler um salmo ao Senhor com alegria. E eu queria que a igreja lesse comigo esse salmo. É o Salmo 96. Tributo à glória e à majestade de Deus. Nós possamos de fato nessa noite cantar um cântico novo ao Senhor e já começar lendo a sua palavra. Amém? Vamos lá? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor. Glória a Deus. Coisa bonita, a igreja do Senhor cantando ao Senhor. E é nesse momento, continuando o louvor ao Senhor, vamos cantar agora, cantai ao Senhor. Vamos cantar esse mesmo salmo agora, em forma de música, amém? Estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua obra, dentre todos os povos
as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Os irmãos podem se sentar. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o Senhor se nós confessarmos com a nossa boca, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Esse momento, eu convido a você a fazer um momento de confissão ao Senhor. Nós pecamos constantemente. Como diz o hino que nós vamos cantar, 71, se vão e fútil foi o meu falar, se o amor ao meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Então esse é o momento de nós pedirmos perdão ao Senhor, por aquilo que falamos, que erramos perante o Senhor e erramos também perante os nossos irmãos. Então, que você faça essa momento agora de confissão ao Senhor. E depois eu peço o diácono presbítero Eduardo para poder fazer uma oração de confissão ao Senhor, depois que os irmãos assim estiverem orando. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, ó Deus, porque sabemos, Deus, que só Tu é o Senhor, Tu és o dono das nossas vidas, aquele que nos gerou, e a gente sente, Deus, o desejo de sempre estar perto de Ti, porque a gente sabe que só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Todos os dias, Deus, a gente erra, a gente fala coisa de irmão, a gente peca contra o Senhor, mas o Senhor tem misericórdia de nós. E todos os dias a gente peca e o Senhor está ali pronto a nos perdoar, pronto a ouvir as nossas orações e sempre está disposto, Deus, a nos conceder esse perdão. E em nome de Jesus, aqui nós te oramos, ó Deus. Amém. Hino 71, os irmãos Abiel e Lunária, hino 71. Causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos seus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, e ao sofredor eu não quis ajudar, perdão,
nós vamos continuar louvando ao Senhor Jesus nessa noite, agradecendo a Ele por Ele ter entregue o Filho dEle naquela cruz para morrer em nosso favor. Nós vamos cantar graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só desejo dar-te agora minha canção. Para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz deste tua vida, entregaste tudo ali. Vida eterna conquistaste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Para dar-te graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. 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 Amém. Eu convido os amados irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos continuar adorando ao Senhor Jesus com o cântico quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Cantemos com alegria, porque nós sabemos que o nosso Deus entregou o seu Filho para morrer naquela cruz em favor do meu e do seu pecado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia. Nós, nesse momento, estaremos entregando os dízimos e as ofertas. Enquanto isso, nós estaremos entoando o cântico Poder para Salvar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Receitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, para a glória do Senhor Jesus. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém. Paizinho querido, nós te louvamos, Deus. Nós glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Obrigada, Deus, porque o Senhor, Deus, entregou teu filho, Deus, na cruz, Deus, para morrer, Deus, em favor dos nossos pecados, Deus, em nosso lugar. Obrigada, Deus, porque o Senhor, Deus, nos ama, Deus, com amor incondicional, e nós te louvamos, nós glorificamos e nós te bendizemos, ó Pai, porque nós não merecíamos, mas, ó Deus, por meio, ó Pai, da tua graça, Deus, que o Senhor, Deus, nos ama tanto, ó Deus, e mesmo assim, ó Pai, o Senhor, Deus, entregou o teu filho. Obrigada, Deus, nós só temos a agradecer-te. Obrigada, Deus, pelos dízimos e as ofertas, ó Deus, trazidas ao teu altar. Que o Senhor, Deus, esteja continuando, ó Deus, a abençoar a tua igreja. Deus, esteja abençoando a vida do pastor Clóvis, ó Pai, nesse momento, ó Deus, na ministração da palavra. Deus, que o Senhor esteja, Deus, usando o teu servo. Que, ó Pai, o Senhor venha estar falando aos nossos corações nessa noite. A oração que nós fazemos a Ti, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos juntos. Nossa saudação de boas-vindas a todos os que nos visitam nessa noite. São bem-vindos. Quem está próximo a um visitante, ali atrás temos alguns. As boas-vindas aí, como nós falamos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu acho que alguns foram saudados, né? Mas tem mais visitante. Bom ver a família, né, seu Louro, com a família aqui. Que Deus continue abençoando, renovando as forças. Sei que eles estão renovados, sustentados pelo Senhor, né? Temos um senhor ali que veio aqui à frente, inclusive, eu não sei o nome, né? Mas agendou, saudou. Bom, vamos saudar todo mundo que está visitando, né? Pode falar, meu irmão. Ah, os nomes estão aqui. Tá bom. É porque chegou depois que eu avisei, porque sem saber. Na hora, muito bem. Senhor Arnaldo está ali atrás, né? Muito bem-vindo. Mônica Nunes, filha do irmão Antônio, né? Que está ali atrás também. Agora que já vê os nomes, eu vou falando agora, né? Jorge Roque, né? Muito bom. Deus abençoe. Mateus Matos, é isso? Mateus Matos, está lá atrás. Bênção, né? Beatriz Silva. Beatriz, está lá atrás. Muito bem. Davi Júnior e João, né? João Anderson, tá bom.
Muito bem, tá? E vocês são todos e todas bem-vindas e bem-vindos em Cristo Jesus. Bom recebê-los aqui nesta noite. Graças a Deus pela presença de todos. Amém? Eu vou fazer alguns avisos. Às vezes os avisos são como é que eu posso falar? Os mais difíceis de se encaixar no momento do culto, né? Se a gente coloca no início, não começou ainda. Falta gente. E no final, às vezes prolonga um pouco, mas eles fazem parte da nossa caminhada como igreja. Então, para vocês guardarem bem a pregação, eu vou fazer logo aqui alguns avisos da dinâmica de vida da igreja. E depois, então, a gente passa para a leitura, né? Na próxima sexta-feira tem a vigília da igreja. Para quem não sabe o que é vigília, é uma noite que a gente fica acordado para orar, compartilhar a palavra de Deus uns com os outros. O apóstolo Paulo diz que a gente deve vigiar, orar, né? Vigiando e orando em todo o tempo. E Jesus Cristo disse: vigiai e orai. Então, vigília é um programa onde a gente fica acordado para conversar, ouvir a palavra de Deus, compartilhar a vida uns com os outros, as experiências, e orarmos, buscando direção de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja. Então, começa às 22 horas, na sexta-feira. E uma das razões da vigília é a intercessão, a oração, pela ordenação dos presbíteros e diáconos eleitos. Tivemos hoje à tarde a nossa Assembleia Extraordinária, foram eleitos 7 diáconos e já temos eleito também 3 presbíteros. E no próximo domingo à noite é um culto solene, festivo, alegre, de gratidão a Deus, porque vai ser o culto de ordenação, né, dos diáconos que ainda não foram ordenados, e presbíteros também ainda não ordenados, e investidura de todos nas suas funções, tá certo? Então, no próximo domingo à noite, é uma programação especial da igreja, para a qual convidamos a todos que estão conosco na noite de hoje. No sábado, tem uma programação especial das SAFs, né? Sociedade Auxiliadora Feminina, da nossa igreja e da Igreja Presbiteriana Betel. Estão fazendo um impacto evangelístico e de ação social lá no bairro chamado Gogó da Ema. É conhecido assim. Fica depois de Novo Canal, e ali naquele bairro, então. Não era para ser assim, né? Botei dentro da Bíblia, tinha uma colinha aqui, eu não percebi. Mas salvou a paz. Doação de agasalhos e alimentos, atendimento pediátrico, atendimento jurídico, oficina educativa para crianças, com aplicação de flu e prática de escovação, oficina de geração de rendas para as mulheres. Então, é um trabalho importante, né, que vai ser realizado no próximo sábado à tarde. E a nossa SAF está envolvida, mobilizada. Se você pode ajudar em alguma coisa, marcar presença nessas áreas que foram, que eu falei aqui, né, atendimentos na área de atendimento pediátrico específico, né, mas dentro de atendimento jurídico, oficinas para crianças, e também a presença para a evangelização, presença da igreja, irmãos e irmãs ali para dar um apoio, um suporte, uma cobertura às irmãs que vão para lá. Então, os homens da igreja também são convocados a estarem juntos com as irmãs ali no Gogó da Ema. E também as doações, né? Já tivemos algumas doações, mas se alguém pode doar mais, se você tem alguma roupa de frio
que está lá no cabide há não sei quantos anos, cabide não sente frio, pode tirar que ele não vai se queixar. Tem alguém precisando dela. Então faça essas doações de roupas, sapatos, é claro que tudo em boa condição de uso, para que as irmãs que vão fazer esse trabalho possam fazê-lo com alegria, sem nenhum constrangimento. Então não é alguma coisa que não presta, é alguma coisa boa, não é, de boa qualidade, que está lá na casa da gente, que a gente pode compartilhar com as pessoas. Ok, irmãos? Também é importante dizer aos irmãos que nós estamos com o nosso foco no acampamento. A partir de agora, estamos focando, dentro das programações da igreja, dando um foco especial no acampamento da igreja. Para quem não sabe, todos os anos a igreja realiza um acampamento, se retira, vai lá para o chamado Água Quente, né? Onde tem o acampamento dos presbitérios, ali a gente se reúne e tem um pregador. Esse ano o mensageiro é o pastor Alcides Martins Júnior, que vem lá de Brasília para estar conosco, com a sua esposa, pregando a palavra de Deus. É um acampamento que geralmente a gente tem de 300 a 350 pessoas. Durante esses 16 anos, eu acho que só os primeiros que a gente teve um número menor, mas é sempre de 300, 350, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas é um número muito grande de pessoas. E é um tempo de Deus. Tempo para você orar, acordar mais cedo, ir para o monte, ter comunhão com os irmãos, ouvir a palavra de Deus de uma forma diferenciada durante todos os dias ali, ter momento de confraternização. Então, se você ainda não teve a experiência de ir a um acampamento, essa palavra é para você também, que ainda não foi, o desafio de você investir para estar conosco. Dias 29 de junho, é uma sexta-feira, a gente sempre faz de quinta a domingo, mas esse ano vai ser de sexta a segunda, porque dia 2 de julho é feriado, então o nosso acampamento vai encerrar na segunda-feira, meio-dia. Então, um final de semana prolongado, um tempo bom, comida boa, palavra boa, boas amizades, confraternização, descanso, não é? Impacto, né, da palavra de Deus transformando as nossas vidas, pessoas sendo convertidas, outras sendo animadas no Senhor. É um tempo de Deus, muito abençoador esse período de acampamento. O custo, se você quiser gastar menos, você vai para o acampamento, porque se você, na sua casa, durante 4 dias, conseguir comer com menos de R$70, então está fazendo uma boa economia. Mas lá no acampamento, você paga R$70 e, além de tudo que recebe, do transporte para aqueles que vão de ônibus, da taxa que cobra lá, já está tudo incluso. Então, você ainda tem comida durante os 4 dias que está lá. Tem banho no rio, que a gente não cobra, já está tudo incluso, né? Tem muita coisa inclusa aí, é bênção, bênção demais. Então, a nossa equipe aí, se você quiser mais informações e fazer a inscrição já hoje à noite, você pode procurar o presbítero Tinho ou Nádia no final, e com certeza eles vão ter alegria. Eu brinquei com eles, ficam preparados que tem uma fila de 50 aí para o final. Aí Nádia não está com muita fé, não. Diz assim, pastor de fé. Né? Se fosse vocês, eu botava Nádia para trabalhar hoje. Ok, irmãos? Então, vai ser bênção. Vamos nos preparar para o acampamento, tá bom? Esse primeiro semestre, nós tivemos muitas atividades, mas nós estamos nos preparando para o segundo semestre. E só dizendo mais uma coisa, além do foco agora no acampamento, nós temos também um foco muito importante para o segundo semestre. A igreja deve ir se preparando, orando, porque nós temos o foco do discipulado e dos pequenos grupos. Depois que retornarmos do acampamento, todas as terças-feiras, nós teremos pequenos grupos de comunhão nos lares, grupos de estudo da Bíblia e de crescimento espiritual.
Ao invés do culto ser aqui na igreja na terça, nós vamos multiplicar, triplicar o nosso alcance, indo para as famílias e construindo esse trabalho nos lares de edificação, de crescimento espiritual, de evangelização. Então, ore por isso, se prepare para isso, porque com certeza vai ser um tempo de Deus na vida da igreja, nas famílias da igreja, e de alegria também para Deus, que vai com certeza operar na vida de muita gente. Amém, irmãos? Graças a Deus, então. Ok, fiz os avisos e agora vamos ler a palavra. Começamos a semana passada o nosso estudo expositivo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, é um nome diferente, estranho, né? Tessalônica era uma cidade lá da Ásia Menor, onde Paulo evangelizou na sua segunda viagem missionária. E aí ele escreve uma carta para essa igreja. Se ele escrevesse para João Dourado, diria aos João Douradenses. Foi para Tessalônica, aos Tessalonicenses. Então é assim. É por isso que fala Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira carta, capítulo 2. Versículo de 1 até o versículo 12. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. Depois que lermos, não feche a Bíblia, tá? Permaneça com a Bíblia aberta para os esclarecimentos devidos, o estudo, para a gente, com a ajuda do Espírito Santo, entender a palavra. Capítulo 2, do versículo 1 a 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também, jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do modo do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda
de que maneira, como pai a seus filhos, cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Amém. Graças a Deus pela palavra lida na noite de hoje. A gente está começando o estudo. É uma carta que o apóstolo Paulo faz algo semelhante ao que ele faz na segunda carta aos Coríntios. Esses primeiros capítulos, os 3 primeiros capítulos, a gente percebe assim o apóstolo Paulo não só manifestando alegria, declarações de amor por aqueles irmãos, desejos manifestos de estar com eles, e elogios aos irmãos por aquilo que ele ouviu acerca da prosperidade, da fé, do crescimento espiritual daqueles irmãos ali em Tessalônica. Então o apóstolo Paulo está muito alegre, mas ele também está abrindo o coração para falar aos irmãos de questões particulares do ministério, e é como se fosse uma conversa de esclarecimento sobre alguns pontos existentes entre o apóstolo Paulo e a igreja ali em Tessalônica. No capítulo 1, a gente já ouviu o pastor falando hoje pela manhã, falou também no domingo à noite, domingo passado. A gente vê aqui um modelo saudável de igreja. Esse capítulo é um capítulo maravilhoso. Como, ao ler 1 Tessalonicenses capítulo 1, a gente tem um desejo de que isto também se repercutisse dentro da nossa igreja, nas nossas igrejas, nos dias de hoje. Como seria bom se o testemunho do Evangelho aqui em João Dourado se tornasse tão impactante que ele continuasse repercutindo como repercutiu no início. A história do Evangelho em João Dourado foi a história de alguém que entregou a sua vida a Cristo, e o Evangelho prosperou, cresceu, alcançou a região. As notícias foram se espalhando aqui, daqui, Lapão, povoados como Gameleira, vai lá descendo aqui para Irecê, Roçadinho e outras cidades e outras regiões. Isso é maravilhoso quando a gente ouve a história do Evangelho aqui em João Dourado. E é maravilhoso também quando a gente conta esta história e as pessoas ficam admiradas. Quando a gente lê relatos da igreja, só um dado rápido para a gente ver. Naquela época, quando a igreja foi fundada, já havia reuniões dos irmãos aqui com mais de 100 pessoas presentes. Isso há 115 anos atrás. E o Evangelho ele foi se espalhando e alcançando com tanta dificuldade que aqueles irmãos tinham na época, mas o Evangelho se espalhava, parece-me que com mais facilidade, com mais objetividade e com maior impacto do que nos dias de hoje, que a gente tem tudo para fazer esta obra avançar. Por exemplo, naquela época, os irmãos conseguiram levar o Evangelho para uma distância de mais de 100 quilômetros daqui de João Dourado, se espalhando aqui para a região de Xique-Xique e outras regiões. E às vezes eu fico pensando que mais de 100 anos depois, a gente não conseguiu chegar de uma forma impactante, nem onde os irmãos chegaram quando o trabalho foi fundado e os anos seguidos desse trabalho aqui. Com essas palavras iniciais, a gente já percebe claramente a necessidade que temos de um avivamento, ou de um reavivamento espiritual. E um reavivamento que resulte não em oba-oba, mas que resulte em salvação de vidas. Uma fé que seja operante, uma fé que repercute, que vai longe, que se espalha, que ecoa
na redondeza. E esta verdade a gente vê aqui quando lê a primeira carta de Tessalônica, ou a igreja em Tessalônica. Então, quando a gente lê o primeiro capítulo, a gente vê o quê? Uma igreja saudável. Uma igreja saudável, com as características já ditas hoje pelo pastor Rosantino. Quando a gente lê o segundo capítulo desta carta, sabe o que a gente vê? Uma liderança espiritual saudável. As duas coisas andam juntas. Isso é importante para a gente já entender o quanto que estudar estas cartas, como a que nós estamos estudando, vai repercutir, vai impactar, vai mexer com a gente. A igreja saudável, ela é resultante de uma liderança saudável. Aqueles irmãos em Tessalônica, o que eles estavam fazendo? Eles receberam o evangelho e estavam imitando. Estavam fazendo o que eles viram no apóstolo Paulo, o que eles viram em Timóteo, o que eles viram nos primeiros missionários que chegaram lá. Então, causou um impacto tremendo. E eles estavam, então, imitando aqueles irmãos. Nós vivemos uma época de crise, e principalmente crise de liderança. Como os nossos dias clamam por exemplos. Nós não estamos em qualquer lugar, infelizmente. Nós estamos num país onde não dá mais para se levantar uma pesquisa sobre os índices de popularidade dos nossos líderes nacionais. Não tem mais para onde descer. Não tem mais como captar números, porque a decadência é tão grande que já afundou. Nós vivemos num país de grande carência de pessoas que nos inspiram, que nos motivam, que nos empurram para frente. Pessoas que sirvam de inspiração para nós. E o nosso país é decadente nisso, infelizmente. E quando olhamos a realidade das igrejas, nós também vivemos esta situação de crise, de liderança espiritual. Quando a gente fala sobre pastor, às vezes a gente fica constrangido. Por quê? Porque a imagem que se tem de um pastor é que ele é um ladrão, um mau caráter, um aproveitador, uma pessoa em quem a gente não deve confiar nem se abrir, porque não é confiável. Infelizmente, este é o quadro que a gente vive na cultura brasileira por causa dos escândalos, por causa da decadência das igrejas. E essa decadência das igrejas também vieram em decorrência da decadência da liderança espiritual desta igreja. Homens aproveitadores, muitos falsos profetas, muitos que estão aproveitando da boa fé e às vezes até mesmo da falta de discernimento. A credulidade do povo brasileiro é um problema, porque as pessoas são crédulas demais. Aparece alguém dizendo alguma coisa e as pessoas acreditam. Às vezes o problema é a incredulidade, mas também o problema é a credulidade. O sujeito vem de 4 em 4 anos, como se diz que é o Copa do Mundo, o candidato Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, ele faz um discurso bonito, ele bajula todo mundo, ele elogia a todos, ele diz coisas bonitas e faz promessas miraculosas, e o povo que diz, eu não acredito mais. Na próxima eleição eu não voto mais. É o povo que vai correr atrás dessas mesmas pessoas, desta mesma gente que engana, que arruma uma forma nova de enganar, mas o povo não deixa de correr atrás deles, porque tanto eles quanto o povo vive de bajulação e de ganância.
Onde eu vou ter vantagem? Então não importa se roubou, se é mau caráter. O que importa é o seguinte: quais são as promessas? É assim que os políticos prevalecem no poder. E é assim que muitas igrejas continuam cheias, mesmo sabendo que os líderes não são sinceros diante da verdade da palavra de Deus. Mas tem gente que continua seguindo estes líderes porque eles estão à procura de satisfação de uma promessa falsa que lhes foi feita, que de alguma forma, em algum momento, ele vai ficar rico. Ele vai fazer sucesso na vida. Então a gente vive essa crise, uma decadência generalizada, uma falta de inspiração naqueles que estão ocupando funções de lideranças, uma situação de crise dentro da própria liderança espiritual em muitas igrejas. E louvamos a Deus por aqueles líderes que mantêm o padrão da sã doutrina, o padrão da boa ética cristã, o padrão da moral cristã, o padrão da santidade, o padrão da verdade, o padrão do compromisso com Deus, como o apóstolo Paulo e tantos outros líderes destas igrejas aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele mostra para nós um modelo de ministério cristão para os nossos dias. Temos aqui um modelo de ministério cristão para os nossos dias. Primeiro destaque que eu quero fazer nesse texto é sobre a ousadia desses irmãos na pregação do Evangelho. Você pode ver que no capítulo 2, versículo 1 e 2, o apóstolo começa dizendo assim: a nossa estada entre vós não foi infrutífera, não foi em vão. Se vocês querem saber como é que o apóstolo Paulo chegou em Tessalônica, e é bom que a gente saiba, volta um pouquinho aí para o capítulo 17 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Isso aqui é impressionante para a gente entender. E preste atenção por um pouco no que eu vou ler, mas antes só um esclarecimento. Onde é que está a ousadia desses irmãos? É que eles, os pregadores, fundadores da igreja de Tessalônica, foram o apóstolo Paulo, não é? Silas, Silvânio, Timóteo, está falando lá no início do capítulo. Mas esses irmãos passaram por Filipos. Em Filipos, sabe o que aconteceu? Eles foram presos, foram acusados injustamente, sofreram graves acusações, mas foram também espancados, colocados na prisão. E estes irmãos são esmagados na sua própria autoestima, feridos moralmente, fisicamente, lá em Filipos. Mas eles não são benquistos lá, e eles têm que sair de lá às pressas. E quando eles chegam em Tessalônica, o que é que eles fazem? Olha aí, no capítulo 17, versículo de 1 até o versículo 5, vocês podem ler comigo? O que aconteceu? 17, de 1 a 5. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasón, procurava trazê-lo para o meio do povo. Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasón e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui.
ousadia na proclamação do Evangelho, no meio de muita luta, sendo ultrajados, maltratados, perseguidos, expulsos da cidade, ameaçados de todas as formas. Mas o apóstolo passa 3 semanas e durante 3 sábados, o texto diz, arrazoou com eles, pregou com ousadia, com coragem. E aí as autoridades da cidade, as pessoas diziam assim, estes que têm virado o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. E o apóstolo então está escrevendo depois para a igreja e diz, o nosso trabalho não foi infrutífero, apesar das perseguições, apesar da luta, apesar dos ultrajes, apesar das pancadas que sofremos e de toda a perseguição, valeu a pena, porque esse trabalho não foi infrutífero. Muitos se uniram ao Senhor através da pregação do Evangelho ali na cidade de Tessalônica. Então, um dos destaques que nós aprendemos aqui sobre um modelo de liderança saudável é ousadia. Liderança não pode recuar. O cristão que tem consciência da sua missão, que sabe que recebeu de Deus uma missão, que o Evangelho é de Deus, que sabe que o mundo conspira contra nós e contra o Evangelho, mas a igreja não pode ser tímida. A igreja tem que ser corajosa e destemida. O líder espiritual, ele tem que ser como estes homens, mesmo sofrendo, mas eles vão avante, eles acreditam no poder do Evangelho. Numa outra carta o apóstolo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitos se envergonhavam, mas ele diz, eu não me envergonho, eu sou devedor, tanto a gregos como a judeus, tanto a sábios como a ignorante, eu sou devedor, eu tenho que pregar o Evangelho como uma dívida, e tenho que fazê-lo com ousadia e intrepidez, porque é o Evangelho de Deus. Deus vela pela sua palavra. A gente prega o Evangelho e Deus faz o resto. Agora, muitas vezes é no meio de luta, mas a igreja não pode ser tímida. O mundo fica tentando acuar. E nós temos que ser ousados, corajosos. Como foi o apóstolo Paulo, aqueles irmãos foram ousados. Sinceridade é uma outra característica. Como isso aqui se destaca de uma forma especial. Aqui nós temos uma liderança que foi sincera. Mesmo enfrentando lutas, como nós falamos aqui, maus tratos, mas olha o versículo de número 3, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Olha como o apóstolo Paulo diz assim, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Ele não estava enganando. Aqui quando ele diz assim, a nossa exortação, ele está dizendo assim, as palavras que nós usamos, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, o apelo que fazemos aos irmãos, o encorajamento que damos aos irmãos, não procede de engano. Não tem motivação enganosa, não é para levar alguma vantagem. Não tem nenhuma armadilha, nenhuma artimanha para de alguma forma pescar os irmãos para levar alguma vantagem material. Ele diz, não, nós estamos fazendo com sinceridade. Não tem impureza, nenhum tipo de impureza na conduta moral. Não estava fazendo por ambição, por orgulho, buscando prestígio pessoal, não estava atraindo a ninguém, não estava causando algum tipo de vergonha para o Evangelho de Jesus Cristo, porque ele estava fazendo com sinceridade. Isso era uma característica do ministério do apóstolo Paulo, e a igreja, diz a palavra, é coluna e baluarte da verdade, e essa tem que ser uma marca do líder, ele tem que ser sincero. Olha como ele diz no versículo de número 5, versículo de número 5, a verdade, o que diz aí? É que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha.
existem muitos bajuladores. Isso aqui, sabe aquela pessoa que adula para ganhar algo em troca? Isso é bajulador, a gente chama de bajulador. O reverendo Hernandes, ele comenta esse texto dizendo: o bajulador é aquele que fala uma coisa e sente outra. Ele tem a voz macia como a manteiga e o coração duro como uma pedra. Ele tem palavras aveludadas e uma motivação ferina como uma espada. Então o apóstolo diz assim: nós não somos bajuladores, nós não estamos adulando para receber nada em troca, e não somos também mercenários, não há intuitos gananciosos. Ele não estava ali por ganância, tentando, armando alguma isca para pegar as pessoas, para levar vantagens sobre as pessoas, para poder se dar bem na vida. Ao contrário, ele diz assim: não há essa intenção. Se você olhar o versículo de número 6, diz assim: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está falando que pregava o Evangelho porque cria no poder de Deus e sabia que o Evangelho era o Evangelho de Deus. Então eles tinham ousadia, independente das circunstâncias, pregava ousadamente o Evangelho no poder do Espírito Santo. Segundo lugar, eles não usavam de artifícios, eram sinceros. Não estava ali para receber aplauso, não estava ali para receber vantagem material, não estava ali fazendo um discurso bonito para receber elogio das pessoas, para que as pessoas de alguma forma viessem a lhe adular, ou ele não estava adulando ninguém para ficar na igreja. Ele estava sendo sincero. O que tinha que falar, falava. O que tinha que pregar, pregava. E ele esclarece isso, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo fala com clareza sobre isso. Ele diz assim, no capítulo 4, sobre a responsabilidade dos pregadores, versículo 1, 1 Coríntios, ele diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguí a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e assim cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ele sabia, ele tinha consciência de que ele estava fazendo para Deus, por isso fazia com sinceridade. Se você olhar o versículo de número 4, depois que ele fala de que o evangelho que ele estava pregando no meio de muita luta, ele não fez buscando ser aprovado pelos homens, mas ele diz, pelo contrário, versículo 4 de 1 Tessalonicenses, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o coração. Então, uma marca de uma liderança saudável é ousadia no anunciar o Evangelho. Uma outra marca é sinceridade naquilo que faz para Deus. Tenha consciência de que faz para Deus. E uma terceira marca que nós vemos aqui é a abnegação e amor sincero. O versículo 7, o versículo 8 e o versículo 9 fala sobre isso. Tessalonicenses é uma carta que fala muito de amor. A igreja em Tessalônica era uma igreja tão amorosa que o apóstolo, quando fala de amor, ele fala para aumentar o amor. Ele não diz que a igreja não tinha amor.
E diz assim: vocês se amam, agora vocês devem cada dia mais aumentar esse amor uns pelos outros. Portanto, era uma igreja que amava. Quando o apóstolo escreve para a igreja, ele destaca a operosidade da vossa fé e a abnegação do vosso amor. Então, as duas coisas, a operosidade da fé e a abnegação do vosso amor. Portanto, ele diz no versículo de número 7, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, eles eram apóstolos, né? Portanto, enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos dóceis entre vós, qual ama acaricia os próprios filhos. Ele está dizendo o seguinte, que não explorou. Uma liderança saudável, ela não explora a ninguém. Ela é ousada, ela é dedicada, é sincera, mas é também abnegada. Isso é muito bonito. Este relacionamento do apóstolo Paulo com os crentes lá em Tessalônica. E quando a gente lê aqui, primeiro a gente fica pensando como isso deveria acontecer entre nós, líderes e igreja. Porque ele diz assim, que era um relacionamento onde, da parte dos irmãos para com ele, havia amor. Mas da parte dele para com os irmãos também havia afetuosidade, amor, carinho, zelo. E ele diz isso aqui, mostra o quanto que o pastor, a liderança espiritual, deve ser zelosa, amorosa, que ele diz assim que é como uma ama, que acaricia os seus filhos. Então, ele tanto fala que é como a mãe que trata bem os filhos, como também no versículo de número 11, ele diz assim, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. Então, ele tanto fala que é como a ama que acaricia os seus filhinhos, como também fala que é como o pai, que tem a preocupação de ajudar, de cuidar, de zelar, de proteger, né? de cuidar para que os filhos estejam bem. Isso é maravilhoso, irmãos, porque às vezes a relação entre pastores, presbíteros, conselho de igreja e igreja, em muitos lugares é uma relação tensa, de desrespeito mútuo, de agressividade, muitas vezes de embates, né? de conflitos uns com os outros. Eu era adolescente, e essas pessoas aqui me vêm à mente, lá da minha igreja em Wagner, elas não estão mais entre nós. Mas havia um conflito há cerca de quase 40 anos atrás, dentro da igreja, em Wagner, e os irmãos não sabem, eu sei que vocês não sabem por causa de quê. Mas eu ainda adolescente, chegando na igreja, eu fiquei escandalizado, fiquei triste, aquilo cortou meu coração. Porque um dia eu presenciei uma irmã se recusando a receber a ceia de um presbítero da igreja, porque ela estava em conflito com ele. Passou um presbítero e ela não recebeu. Depois apareceu um outro e ela pegou. Às vezes essa relação entre líderes e liderados, falta esse amor, essa declaração de amor, de afeto, de respeito mútuo. O apóstolo diz assim, é como Jesus fez. Ele não disse assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo? O que Cristo disse para Jerusalém? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes.
Então, a figura aí é a figura de uma ama que acaricia os seus filhotes. Não sei, a gente que é da roça já percebeu muito essa cena. Você já viu como uma galinha, ela fica tão cuidadosa quando está chocando os ovos? Já viram como é que é? Porque ela sabe que ali tem filhos, tem preciosidades, e ela defende, e ela se deita com todo cuidado, e ela abre as asas com muito carinho. Ela tem todo cuidado para não quebrar um ovo antes do momento que aquele pintinho vai nascer. E esta figura que o apóstolo Paulo está usando é como uma mãe que cuida, ou é como uma mãe, não apenas uma mãe, não é da raça humana, mas na natureza a gente vê vários exemplos, e um dos exemplos que a Bíblia usa é este, que a galinha, ela cuida dos seus pintinhos com muito amor, desde o momento que está chocando, até depois ela cuida, ela defende, ela briga, ela morre por eles. E a mesma coisa ele vai falar do pai, e então ele está dizendo assim: eu estou disposto, eu não vou explorar vocês, a minha intenção não é sugar, não é levar vantagens, não é como o pastor que não apacenta as ovelhas. Abra aí em Ezequiel capítulo 34, para você ver a diferença entre um pastor que apacenta, que cuida, que ama, que tem carinho, que zela, uma liderança que é amorosa, e uma liderança que explora, que suga, que maltrata, que só quer levar vantagens, que está de olho sempre no que a ovelha pode dar, para ele arrancar. Veio a minha palavra do Senhor, Ezequiel, capítulo de número 34. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus. Ai dos pastores, Ezequiel 34. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. O que é que acontecia naquele caso? A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Isso acontecia como diz aqui, os pastores infiéis. Mas quando a liderança é fiel, quando o pastor, presbíteros, líderes espirituais, sabem que o rebanho é de Cristo, ele tem amor, ele não explora, ele não abandona, ele não maltrata, mas ele cuida com carinho, como a mãe cuida dos seus filhos. Ele cuida com amor, com responsabilidade, como o pai que é provedor, que busca alimentar, que busca proteger, que busca dar o melhor para o bem-estar do filho. Assim é um líder, uma liderança espiritual saudável. Portanto, meus irmãos, esse texto nos ensina sobre este amor, carinho e afeto que deve existir nas relações pastorais entre pastores ou líderes espirituais e o seu rebanho. A gente vê aqui que o apóstolo Paulo, ele não estava disposto a apenas pregar para aqueles irmãos. Ele diz assim: olha, irmãos, se for necessário, eu estou disposto a entregar a minha vida. Se necessário, eu entrego a minha vida por vocês. E ele diz assim: eu me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Enfrentava o frio, enfrentava o calor, enfrentava pancadas, todo tipo de sofrimento, de atrocidade. O apóstolo Paulo passou, e ele diz que fez tudo isso por amor às ovelhas de Cristo. E essa é uma característica importante, ao invés de agressividade, afetuosidade.
Ao invés de conflito, amor, abnegação, renúncia de direito. Isso é tão bonito quando esta relação é saudável entre líderes e liderados, entre ovelhas e pastores, pastores e ovelhas. O apóstolo Paulo nos dá esse exemplo. Uma igreja saudável é uma igreja que também tem liderança saudável, que cuida bem da igreja, que serve de inspiração para a igreja. A igreja se inspira nos seus líderes. E eu estou falando isso como líder. E é uma grande responsabilidade estar falando isso. Mas eu estou falando isso como líder também, sabe por quê? Porque eu vou completar no início do ano de 2019, 30 anos de ministério. Mas eu tenho uma consciência tranquila diante de Deus, de que aquilo que Deus me colocou as mãos para fazer, tanto lá em Abaíra como aqui em João Dourado, eu tenho feito, estou fazendo com todas as minhas forças, com toda a dedicação de pastor para com as ovelhas, porque eu sei que é assim que Deus quer, e é assim que Deus quer de cada um de nós: amor, abnegação, sinceridade, ousadia, piedade. Vamos terminar com o versículo de número 10. O que ele diz aí? Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e repreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis isto, e sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Sabe qual é a marca? A quarta marca de uma liderança saudável? Piedade, santidade no viver, justiça. Eu poderia resumir tudo isso aqui com uma outra palavra: integridade. É alguém que inspira porque é íntegro. Como Daniel diz que procuraram de alguma forma acusar Daniel, mas não encontraram de que acusá-lo, porque ele era íntegro em todo o seu procedimento. Pastores, presbíteros, diáconos, todos nós crentes também, isso é um dever para cada um de nós crentes. Estas marcas não devem ser apenas da liderança, mas com certeza uma igreja saudável deve ter também uma liderança com estas marcas, de ousadia na proclamação do Evangelho, de sinceridade. Também esta marca que deve nos acompanhar, de abnegação, de amor e de integridade. Eu termino, meus irmãos, nesta noite, fazendo as seguintes afirmações que são importantes para cada um de nós neste momento. O Evangelho nos foi confiado por Deus. Sabe uma coisa? Não devemos nos conformar com uma vida infrutífera. Vale a pena. O que a Bíblia diz? Sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Não vai ser em vão tudo aquilo que nós fazemos. Não há por parte dos líderes saudáveis preocupação em bajular, mas em fazer aquilo que Deus manda fazer. Uma coisa que a gente precisa entender nessa relação de líder e liderados. Você tem na liderança da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, oficiais, você tem representantes de Deus e não representantes da sua família. Você tem representantes de Deus e não representantes do seu departamento, do seu grupo, da sua turma. Uma das coisas que nós aprendemos nesse congresso em São Paulo
e que nos chamou a atenção quando o pregador dizia: há muitos lugares onde membros da igreja pensam que presbíteros, diáconos, líderes, pastores, eles são escolhidos para que leve os recados deles para o conselho da igreja, para que seja o menino de recado daquilo que eles acham que deve acontecer. Nós não somos representantes dos homens, nós somos representantes de Deus. Se nós vivermos como homens para agradar a nós mesmos, ou agradar a homens, nós não podemos ser ministro de Jesus Cristo. Porque Deus requer de cada um de nós fidelidade à sua palavra. Isso é importante a gente entender também na sequência dos estudos que a gente vai ter. Sabe, o que é mais importante na igreja, irmãos, não é a opinião da maioria, sabia? O que é mais importante na igreja não é como a maioria pensa, como fulano acha, como fulano entende. O mais importante na igreja não é algo que você ouve e que você acha que aquela palavra foi para lhe bajular, para massagear o seu ego, alguma coisa que você fez e alguém lhe levantou e você acha não, que isso aqui foi importante porque você é uma pessoa importante. Todos nós somos importantes na obra de Deus. Mas tudo que nós fizermos for para agradar a um ou a outro, ou for para servir de bajulador, ou para bajular alguém, nós estamos fora do propósito de Deus para a nossa vida como pastores. O dever do pastor, o dever da liderança espiritual é fidelidade às Escrituras. Um líder espiritual, preste bem atenção, ele pode não ser aprovado pela igreja. Sabia disso? Há muitos líderes que vão embora das igrejas e vão embora porque perderam uma eleição na igreja. Vão embora porque a maioria da igreja não foi a favor dele. Muitos abandonam até os ministérios frustrados porque no momento de carnalidade, por razões que não lhes convinha, por uma razão política, por uma vingança, coisas desse tipo. Às vezes pessoas se levantam contra líderes. Quantos líderes machucados, quantas lutas que líderes enfrentam, porque pessoas têm caprichos pessoais, e não vontade de Deus, mas é um capricho pessoal, e porque não satisfaz um capricho pessoal, se levanta contra a liderança, vai descalçando a autoridade do líder, vai falando mal da liderança, vai inflamando pessoas contra a liderança, a fim de que a liderança seja enfraquecida, seja desprezada, seja criticada, e às vezes se desanime, e fique marcado com feridas na sua caminhada. Quantos líderes que estão feridos, que não pode escrever uma carta como o apóstolo Paulo escreveu para esta igreja. Quantos que não pode escrever porque o coração está carregado de amargura, não há amor, não há afeto, não há abraço, não há solidariedade, não há carinho, não há respeito mútuo, não há submissão à autoridade delegada por Deus para estes líderes. Quantos presbíteros frustrados na sua caminhada porque não recebem o reconhecimento daqueles que deveriam reconhecê-lo como autoridade de Deus. Ou quantos membros da igreja frustrados porque o presbítero não pastoreou espontaneamente o rebanho de Deus, mas foi arrogante, foi duro, usou palavras que não deveria usar, agrediu como não deveria agredir, abusou da autoridade que lhe foi designada como um líder espiritual. Isso pode acontecer comigo como pastor, pode acontecer com diáconos, pode acontecer com presbíteros, pode acontecer entre nós, nos nossos relacionamentos. Quantas vezes nós ferimos porque somos agressivos. E o apóstolo Paulo está dando um exemplo para nós. Uma igreja saudável e uma liderança saudável. Existe afeto, respeito, amor. E aí, meus irmãos, apesar do que o mundo diz por causa dos maus exemplos, nós precisamos continuar pregando o Evangelho.
Mesmo às vezes, a gente tendo constrangimento e vergonha de ser uma liderança, porque as pessoas não acreditam mais nos líderes, por causa de cafajestes, mau caráteres que muitas vezes feriram a igreja, deixaram maus exemplos, foram impuros, devassos, exploradores. Tudo isso existe. Nossa primeira oração deve ser: tem misericórdia de mim, Senhor. Mas também, como igreja, devemos orar para que entre nós não exista hipocrisia, mas sinceridade. Não exista degradação, mas integridade, amor, cuidado nos relacionamentos uns com os outros. Devemos intensificar o nosso trabalho em prol da obra de Cristo e viver uma vida piedosa, santa, na presença de Deus. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor? Depois eu tenho um aviso que eu esqueci de fazer. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. O Senhor é bom, a misericórdia do Senhor está conosco. Senhor, só falamos esses assuntos porque eles estão na tua palavra. Eles foram escritos para a igreja. E falamos porque queremos ser uma igreja saudável, com líderes saudáveis, homens consagrados, dedicados, abnegados, amorosos, pastores que apacentam com amor de pai, com amor de mãe, que se preocupa com o bem-estar, que chora com aqueles que choram, que sofre com os que sofrem, que se solidariza com as dores dos irmãos e das ovelhas do teu rebanho. Abençoe a tua igreja, para que seja uma igreja saudável, como foi a igreja de Tessalônica. E que a liderança desta igreja seja uma liderança saudável, como foram os líderes da igreja de Tessalônica. Fazemos esta oração ao Senhor com ações de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar, irmãos, rapidamente, um minuto só para dizer aos irmãos, falar de afetuosidade, de carinho. Essa semana tem um dia de carinho, de afeto, de amor, de declarações de amor, né? Dia dos namorados. Você que é casado, tem uma namorada ou um namorado. Você que é noivo, tem também uma namorada ou um namorado. E então tem um encontro que você pode participar. O presente para a sua namorada e para o seu namorado. Você não pode dar um presente para a sua namorada e para o seu namorado, divida o presente. Fala assim, eu vou dar um presente, eu vou dar metade do presente e você vai dar a metade. Então vamos unir a metade. Não sei se a proposta foi boa, divida o jantar. Vê quanto é o jantar e divida entre marido e mulher. Se o marido não puder pagar todo, mulher, entenda. Dá uma ajudinha aí, quem sabe os dois. Ou quem sabe paga integral. A namorada também pode dar um presente para o namorado, sem problema. Tá bom? Então é o seguinte. Como é o nome lá do lugar? Oficina do Sabor. Rodrigo vai dizer, mas o pastor não lembra nem o nome. Oficina do Sabor. Um ambiente agradável lá, preparado. E os casais vão estar lá. Então, por favor, tem um grupo de irmãos aí que estão à mesa ali atrás
e ainda há vaga para outros casais interessados no jantar dos namorados, dia 12, a partir das 8h30 da noite, ou seja, às 20h30. Então, você é casado, ou é noivo, ou namorado, e quer ter esse momento de confraternização, jantar dos namorados, um momento agradável, né? Com certeza vai ser bom demais. Então, procure a nossa equipe aí do Ministério de Famílias logo que terminar o culto, tá bom? Então, que Deus abençoe os irmãos, leve em paz, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.